Olá, tudo bom? Luiz Coura novamente aqui. Esse estudo me surpreendeu, tá? Eles pegaram pacientes com diabetes na neuropatia diabética grave, tá? Com uma dor numa escala de 0 a 10 de 7,8 na média, tá? Tinha que ser acima de 7 pontos, ou seja, sempre dor grave, e fizeram um implante no nervo vago, nos nervos cervicais superiores, tá? E deixaram durante 19 dias esses nervos recebendo estimulação elétrica, tá? 2 horas on, 2 horas off, perfeito? E depois de 19 dias eles plantaram esses eletrodos, tá? Bom, depois eles acompanharam esses pacientes diabéticos durante 90 dias, no que tange ao controle de dor, no que tange a glicemia e no que tange a hemoglobina glicada, né, que é como a gente controla a diabetes. Tá? E, surpreendentemente, mesmo depois de você ter suspenso a estimulação elétrica, esses pacientes tiveram uma redução considerável, foi para 1,2, 1,4 mais ou menos a dor, e se manteve por um período de 90 dias. Bom, baseado nesse estudo, tá, eu testei num paciente no consultório a estimulação domiciliar, né, onde ele mesmo colocava o eletrodo em casa, tá, e no nervo occipital maior, que recebe ramos de C1 e C2, né, ou seja, são uma estrutura bem importante no controle de dor, chama o complexo trigêmeo cervical, né, e pedimos para fazer a estimulação 2 vezes por dia, tá, durante um mês, né. No primeiro mês, a dor dele caiu pela metade, né, e no segundo mês, a dor já desapareceu. E a orientação agora é manter ad eternum o uso da medicação, né. Então, da estimulação, o paciente comprou o aparelho e faz em casa. Da mesma forma que nós temos os vestíveis, os óculos, hoje em dia a eletroterapia tá vindo aí com força para ajudar a diminuir os tratamentos, né? Tive um outro paciente também, por exemplo, que simplesmente ele conseguiu em questão de um mês reduzir a dosagem de medicações de hipertensão pela metade e de diabetes pela metade também, com estimulação vagal, né? Esse artigo foi bem interessante, é um artigo recente e me surpreendeu com os achados, né? E eu consegui replicar isso não com um eletrodo implantado, né? Porque eu não faço cirurgia, mas com eletrodos que você consegue, aparelhos que você consegue comprar na internet, sob orientação médica, né? Para controlar essa dor diabética, dor pé diabético. Beleza? Valeu, bom estudo. Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa pesquisa, olha, fascinante, sobre uma nova fronteira no tratamento de uma das complicações mais difíceis do diabetes. A pergunta principal aqui é: e se uma estimulação elétrica, bem curtinha, pudesse dar um alívio duradouro para a dor crônica e até ajudar a regular o açúcar no sangue? Vamos entender como isso pode ser possível. Para a gente entender a importância dessa pesquisa, primeiro a gente precisa ter uma noção do tamanho do problema. E olha, é um problema gigantesco, que afeta milhões e milhões de vidas no mundo todo. Olha só esse número, 422 milhões. É muita gente. É um número de pessoas vivendo com diabetes no mundo todo. É um número, assim, impressionante, que mostra o tamanho da crise de saúde que a gente enfrenta, né? Uma crise que não para de crescer, sobrecarregando os sistemas de saúde e, claro, impactando famílias no planeta inteiro. E bem no centro dessa crise tem um termo que resume bem o desafio: diabesidade. Não é só diabetes, nem só obesidade. É a união das duas coisas. E o mais chocante é que esse termo foi criado há mais de 50 anos. Isso só mostra como as abordagens que a gente usa hoje, que focam só em controlar os sintomas, não estão resolvendo a causa do problema. Para quem sofre de neuropatia periférica diabética, a realidade é bem frustrante. Os remédios até podem dar um alívio, mas muitas vezes vêm com um monte de efeitos colaterais. E o mais importante, eles funcionam como um paliativo, sabe? Eles mascaram a dor, mas não consertam a disfunção metabólica e neurovascular que está lá, na raiz de tudo. É exatamente aí que essa nova pesquisa entra. Ela propõe uma abordagem, nossa, radicalmente diferente, que não quer só mascarar os sintomas, mas sim recalibrar o sistema do corpo.
A ideia principal é a neuroestimulação combinada. Ou seja, em vez de focar em um caminho só, a terapia estimula dois sistemas nervosos ao mesmo tempo. O nervo vago, que é tipo um maestro que regula nossas funções vitais, como digestão e batimento cardíaco, e o complexo trigeminocervical, que é uma rede de nervos na cabeça e no pescoço. Isso, gente, não é ficção científica não, tá? Esse aqui é o equipamento que eles usaram no estudo. Essa unidade de programação permite que os médicos achem os nervos com uma precisão incrível para aplicar os pulsos elétricos certinhos. Isso torna a terapia algo bem real, bem concreto, sai da teoria e vai para a prática. Então, como é que eles fizeram essa pesquisa na prática? Bom, foi um estudo que a gente chama de observacional, com 83 participantes que sentiam uma dor terrível por causa da neuropatia diabética. O procedimento foi o seguinte: eles implantaram um aparelhinho na orelha para estimular os nervos-alvo por só 19 dias. Depois disso, o aparelho foi retirado e os pacientes foram acompanhados por 90 dias para ver se os efeitos continuavam, sabe? E é aqui que a história fica muito, mas muito empolgante. Os resultados não foram só positivos, eles foram, nas palavras dos próprios pesquisadores, transformadores. A grande questão é: que tipo de impacto um tratamento de menos de 3 semanas poderia ter numa condição crônica que dura a vida toda? O primeiro resultado é de cair o queixo. A dor, que os pacientes classificavam em média como quase 8 numa escala de 10, ou seja, uma dor severa, despencou para apenas 1 depois de 90 dias. É uma redução de 87%. Para quem vive com dor crônica, isso não é só um número, é uma mudança de vida. Mas os benefícios não pararam na dor, não. Os níveis de glicose no sangue, que estavam lá em cima, numa zona perigosa de hiperglicemia, caíram 37% e voltaram para uma faixa considerada normal. Isso sugere que a terapia não estava só aliviando o sintoma, estava, na verdade, influenciando a causa do problema, o próprio diabetes. E o impacto no dia a dia é talvez o mais impressionante de tudo. Num grupo de pacientes, 80% conseguiu parar de tomar completamente os remédios para dor e para diabetes. Pensa nisso. Isso é muito mais do que só gerenciar uma condição. É um passo em direção a reverter os efeitos a ponto de não precisar mais de medicação diária. Agora, talvez o resultado mais incrível seja a durabilidade. Essas melhoras, tanto na dor quanto na glicose, não sumiram depois que tiraram o dispositivo. Elas se mantiveram, em média, por quase 8 meses. Um tratamento de 19 dias que deu meses de alívio contínuo. Isso tudo leva a gente para a pergunta óbvia: como que isso é possível? Como uma estimulação tão curta pode ter efeitos tão profundos e que duram tanto tempo? A resposta parece estar em como o corpo é, digamos, reajustado. A resposta parece estar em uma partezinha minúscula, mas muito poderosa do tronco cerebral, o núcleo do trato solitário, ou NTS. Pensa nele como se fosse o centro de comando do corpo para tudo que funciona no piloto automático. Ele recebe informações e regula desde o nosso apetite até o nosso metabolismo. O processo funciona em 3 passos bem simples. Primeiro, o dispositivo estimula os nervos lá na orelha. Segundo, esses nervos mandam sinais direto para o NTS, no cérebro. E terceiro, quando recebe esses sinais, o NTS age como se apertasse um botão de reset, sabe? Ele recalibra os sistemas do corpo e restaura aquele equilíbrio metabólico que o diabetes tinha bagunçado todo. Certo. Então, o que tudo isso significa para o futuro? Os resultados são incrivelmente promissores, mas é super importante manter uma perspectiva científica com os pés no chão. Os próprios autores do estudo resumem o potencial de uma forma muito forte. Eles veem essa abordagem como uma alternativa transformadora e não farmacológica, que poderia tratar não só a dor da neuropatia, mas a própria crise da diabesidade. No entanto, a gente precisa ser bem claro sobre as limitações. Esse foi um estudo observacional. Isso quer dizer que, mesmo com resultados impressionantes, ele não consegue provar a causa e efeito. Fatores como o efeito placebo ou outras mudanças de estilo de vida podem ter ajudado. Para a gente ter certeza, são necessários ensaios clínicos randomizados e controlados, que são o padrão ouro da pesquisa médica. Isso nos deixa com uma pergunta final e muito poderosa. Os dados desse estudo piloto sugerem algo realmente revolucionário: a possibilidade de que uma intervenção curta e direcionada possa redefinir a trajetória de uma doença crônica. A jornada científica ainda está só no começo, mas a chance de remodelar uma condição de vida inteira com uma terapia de 19 dias, isso abre um capítulo novo e cheio de esperança.